Então, nós estamos hoje em mais uma oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a estrutura atômica e a distribuição eletrônica, né? Assunto bastante importante na primeira série e que vai nos trazer uma base para os anos seguintes, ok? Então vamos aqui. Nós temos aqui a seguinte questão. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem respectivamente no átomo de mercúrio. Vamos lembrar o seguinte. Da forma como está aqui representado, né, o mercúrio, vamos lembrar de como é a representação de um elemento, uma representação genérica. Então, nós temos aqui um símbolo de um elemento qualquer. Embaixo nós temos o Z, que é o número atômico, e em cima nós temos a massa. Professora, pode acontecer de vir o contrário? Pode acontecer de vir o contrário. Mas você vai identificar pelos conceitos aprendidos que o número atômico representa, vamos aqui, escrever, o número atômico representa o número de prótons e a massa atômica é a soma de prótons mais nêutrons. Então, a massa atômica é um número maior. É o número maior, porque a massa, representada pela letra A, é a soma das partículas do núcleo, prótons e nêutrons, né? Recordando que os elétrons não são somados, porque sua massa é extremamente pequena, então é uma massa desprezível. Então, seguindo essa lógica, nós vamos ter o seguinte. Como a questão pede, indique o número de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, nós vamos ter a seguinte composição. Prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, então, é representado pelo Z. Então, aqui no mercúrio, o número atômico é 80. Portanto, o número de prótons é 80. O Z é o número atômico, que representa o número de cargas positivas que estão no núcleo, né? Os nêutrons, vamos agora pensar na massa. Como foi colocado que a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons, a gente vai pegar aqui a formulazinha da massa, não é isso? Que é a soma de prótons e nêutrons. Nós temos que a massa nessa questão é 200. Então, a massa nessa questão é 200. Os prótons, nós vimos que é 80. Então, os nêutrons, nós vamos descobrir aquele número que somado, aquele número que somado com 80 dá 200. Então, quantos são os nêutrons? Você pode aqui equalizar da seguinte maneira. Deixa os nêutrons no segundo membro e nós vamos ter 200 menos 80. Ou você pode fazer, né, mentalmente, que número somado com 80 dá 200. Então, o nosso N vai ser 120. Então, o número de nêutrons é 120. E, professora, o número de elétrons? Vamos colocar aqui o 120 para os nêutrons. E o número de elétrons? Lembrando, essa representação do mercúrio, que é o símbolo Hg, não tem nenhuma carga lá como expoente, não tem mais, nem menos, nem mais 1, nem menos 1, nem mais 2, nem menos 2, não tem nada, então esse átomo é neutro. Significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons e vice-versa. Então, o número de elétrons vai ser 80. Logo, nós devemos assinalar a alternativa que tem, respectivamente, 80, 120 e 80. A alternativa C.
o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa? Então, vamos lá, né? Agora, eu estou querendo, respectivamente, o número atômico e o número de massa. O número atômico é representado por Z e a massa é representada pela letra A. O número atômico, mais uma vez, para ficar bem fixo, o número atômico representa o número de prótons que o átomo tem, o número de partículas positivas no núcleo. Então, nós temos aqui, ó, no enunciado, 83. E a massa, professora? A massa é a soma de prótons mais nêutrons. A massa atômica, ou também chamado de número de massa, é a massa do átomo. Então, nós temos esses valores? Temos. A massa, nós temos que o próton, os prótons no enunciado é 83 e os nêutrons 126. Vamos lembrar que prótons e nêutrons nos dão a massa do átomo. Então, nós vamos ter aqui a massa igual, deixa eu ver aqui, 3, 6, 9, 2 e 8, 10, 1 e 1, 2. Então, respectivamente, o número atômico é 83 e a massa 209. Alternativa A. Os elétrons na questão entrou aqui só para ver se você estava atento, porque a massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. E lembrando que prótons jamais sai do átomo. A única coisa que pode ganhar ou perder o átomo é elétrons. Dentre as espécies químicas, as que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Então, de uma maneira mais prática, para descobrir o número de nêutrons, você faz subtraindo a massa menos o número atômico, ou a massa menos o número de prótons, ok? Então, vamos fazer só as continhas aqui, ó, pegando aqui no primeiro, tá? 9 menos 5, quantos são os nêutrons? Vou escrever aqui em cima, 4. 10 menos 5, quantos são os nêutrons? 5. Eita, que o 5 ficou muito pequeno, ficou apertadinho aqui. Deixa eu pegar aqui a borracha para escrever novamente. Então, aqui os nêutrons são 5. 11 menos 5, 6. Vamos agora para as espécies C. No caso da espécie B, está representando o elemento químico boro, né? Que vamos lembrar aqui o seguinte, quando os elementos apresentam o mesmo número atômico, são chamados de átomos isótopos. Eles têm o mesmo número atômico e diferentes números de massa. É o caso aqui do B, com a massa 9, com a massa 10 e com a massa 11, eles estão todos com o número atômico 5. Do mesmo jeito, o C, que aqui está representando o carbono, tem número atômico 6 em todas as três espécies, mas tem as massas diferentes. Vamos fazer agora a subtração. 10 menos 6, 6. Que é isso, professora, aqui, olha. 10 menos 6 é 4. 12 menos 6, 6. E 14 menos 6, 8. Então, a gente vai ter aqui, quem possui núcleo, né? Quem possui em seus núcleos 6 nêutrons. Quem é que possui em seu núcleo 6 nêutrons? Inclusive, a gente já pode dizer que esses que têm o mesmo número de nêutrons são chamados isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isótopos,
mesmo número atômico. Então, quem vai ter 6 nêutrons é essa espécie aqui, o B, 5 e 11, e o C, 6 e 12. 5 e 11, 6 e 12, alternativa B de bola. São as espécies que têm 6 nêutrons. São automaticamente são isótomos, né? O íon cálcio, né? 2+, e o átomo argônio. Então vamos aqui. Íon, o que é? Toda espécie que vai estar positiva ou negativa. E átomo, o que é? Toda espécie que vai estar neutra. Então aqui nós temos um íon positivo, que é denominado de cátion, e temos o átomo de argônio, que está eletricamente neutro. Então ele pergunta, o íon e o átomo apresentam o mesmo número de quê? Mesmo número de massa e de elétrons. A massa do cálcio aqui, qual é a massa? 40. Qual é a massa do argônio? 40. Número de elétrons. O cálcio, como está positivo, significa que ele perdeu 2 elétrons. Vamos lembrar aqui que quando um elemento é neutro, no caso do cálcio, quando ele está aqui 20, né? Ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Mas essa espécie que nós temos aqui está carregada positiva. Não é porque ele ganhou carga positiva. Ele está carregado positivo porque ele perdeu elétrons. No caso, ele perdeu 2 elétrons, porque ele está com 2 cargas positivas no núcleo. Portanto, ele está com 18. E o argônio, que também tem 18 prótons e 18 elétrons, então a alternativa correta é a letra A, já de cara, porque o íon cálcio aí nessa questão tem massa 40, o argônio tem massa 40, então tem a mesma massa e tem o mesmo número de elétrons, tá? A letra B, número atômico, é diferente, que o cálcio é 20, o argônio é 18, né? Na letra C, eles não têm os mesmos nêutrons, porque o nêutron você descobre subtraindo, então você tem aqui no cálcio 40 menos 20 dá 20, e no argônio 40 menos 18 dá 22, então eles não têm os mesmos nêutrons, né? O mesmo número atômico não tem, mas tem a mesma massa, então letra D também não é por conta do número atômico, e letra E também não é por conta do número atômico, o número atômico deles são diferentes. O íon, né? Sódio, o íon de sódio, no caso aqui é um cátion, é o cátion sódio, contém, vamos ver o que é que ele contém. Vou escrever aqui ao lado para a gente lembrar das suas especificações. 11 é o número que tem embaixo e é um número menor do que o 23. Então, o 11 é o número atômico, é o Z. O número menor é o número atômico e que representa o número de prótons. Ok. Em cima, nós temos a massa 23. Em cima, o número maior, 23, é a massa. Então, nós já vamos descobrir aqui que se 23 é a massa, nós vamos ter 11 prótons, não é? Porque a massa é a soma de prótons mais nêutrons, então nós vamos ter 11 e vamos ter os nêutrons 12.
Então vamos aqui, ó. Vamos logo colocar aqui na sequência prótons, nêutrons e elétrons. Colocamos na sequência para depois marcar a alternativa. Então, prótons 11 porque é o número atômico, representado por Z. Nêutrons 12 porque você descobre que como a massa é 23 e tem 11 prótons, o número que somado com os prótons para dar 23 é 12, são os nêutrons. E os elétrons aqui vamos prestar atenção. Como ele está carregado positivo, se ele fosse neutro, ele teria 11 prótons e 11 elétrons. Como ele está positivo, uma carga, então significa dizer que ele perdeu um elétron. Então ele está com um total de 10 elétrons. Então eu vou atrás da alternativa que tem 11, 10 e 12. 11 prótons, tem a alternativa A e a alternativa D. 10 elétrons, a alternativa A já não tem 10 elétrons, e 12 nêutrons, a alternativa D. A distribuição eletrônica do bário 56. Então vamos lembrar aqui, número atômico representa o número de prótons, que se o átomo for neutro, também tem a mesma quantidade de elétrons. Então o que a gente distribui são os elétrons. Então vamos lembrar aqui do diagrama e que você deve distribuir na diagonal de cima para baixo. Vamos lembrar aqui que as camadas são K, L, M, N, O, P e Q, que são representadas pelos níveis energéticos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. E cada nível comporta um número de elétrons e automaticamente vai ter os seus subníveis. Vamos lembrar aqui que no subnível S cabem 2 elétrons, no subnível P cabem 6, no subnível D comporta 10 elétrons e o subnível F comporta 14 elétrons. Então você monta o diagrama e vai aqui na distribuição, ó, que já está preenchido. Mas aí você vai ter, ó, 1S2 são 56. Então você já coloca 2 aqui no S. No subnível S só comporta 2. Então, você já precisa agora preencher 54 elétrons. Seguindo a seta na diagonal de cima para baixo, você tem mais 2 para ser preenchido no 2S. Então, já são 4. Então, agora faltam 52. Depois que você preenche o 2S, você vai para o 2P e coloca 6 elétrons. Que o P comporta 6. Então, aqui você já tem 10 elétrons distribuídos, 10 elétrons do bário distribuído. Aí você preenche mais 2, na diagonal de cima para baixo. Temos 12, vamos somando aí mentalmente 12. Como o próximo subnível é o 3P, cabe em 6, já faz 18. Depois, com mais 2 do 4S, 20. Tem 20 elétrons até aí. Agora, observem que depois que você passa pelo 4S, você volta lá para a seta, lá em cima, na diagonal, de cima para baixo. Então, depois do 4S é que vem o 3D. O nível 3D é mais energético do que o 4S. Então, primeiro preenche-se os menos energéticos para ir para o mais energético. E como o D comporta 10, então agora já são distribuídos 30 elétrons. E vai na diagonal descendo, né, de cima para baixo. Você coloca mais 6, 36. E lá no 5S coloca 2, faz 38. Aí você vai, sobe novamente, passou pela camada O, né, de nível 5, volta para a camada N. E aí você, como já tem 38, com 10 faz 48. E mais 6 faz 54, com mais 2, 56.
Então, na hora de preencher, de escolher a alternativa, você vai ter que, como está dizendo aí, a distribuição eletrônica na ordem crescente de energia, você tem que seguir a ordem do diagrama. Então, a ordem do diagrama é essa aqui, ó. 1S, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ó, depois do 3P preenche o 4S, o 3D, o 4P, o 5S, 4D, 5P, 6S. A maneira como você distribuiu na diagonal de cima para baixo. Não pode preencher assim na horizontal. De jeito nenhum não pode distribuir os elétrons dessa forma. Ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, que possui número atômico 22, descobre-se que o seu subnível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados. Então, da mesma forma, aqui você vai ter a distribuição, né, sempre seguindo, como são apenas 22, vai ser menorzinho, então você vai seguindo sempre na diagonal, o nível 1, camada K, 1S, coloca 2, depois no 2S coloca mais 2, no 2P coloca 6 e vai na diagonal. No 3S coloca 2, vai para o 3P, coloca 6, aí até aí tem 18. Então você não pode vir para cá, preencher lá e colocar 4 não. Não, por quê? Porque tem que passar pelo 4S. E aí coloca mais 2, primeiro aqui, e aí você tem 20. Quando termina o 4S, que você pode ir para o 3D. E aí falta, como o D cabe 10, né? E só faltam 2, então fica aí no 2. A alternativa D, 3D2, é chamado de subnível mais energético, aquele que você preenche por último. E as camadas, não. As camadas, quantas camadas foram ocupadas? Foram ocupadas 4 camadas, mas o subnível mais energético é onde terminou a distribuição dos elétrons, certo? Então foi o 3D2. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação de Bernoulli e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos, em 1987. Então, a supercondução de eletricidade, né? Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica é o ítrio. O ítrio, ele tem a distribuição, ele tem o número atômico 39. O símbolo do ítrio é Y e tem o número atômico 39. Então, veja aqui que foi distribuído 2, né? 4 e 6, 10 e mais 2, 12, mais 6, 18 e mais 2, 20, com mais 10, 30, com 6, 36, com 2, 38 e 1, 39. Qual é o número de camadas aí que ele tem? Então, na camada você vai buscar o nível mais alto que apareceu. O nível é o número maior, né? Esse número da frente. Nós temos 7 níveis. Então, o número de camadas é 5. Então, vamos ficar entre a letra B e entre a letra D. E aí também ele pergunta o número de elétron mais energético. Então, o mais energético foi o elétron último preenchido. Então, quantos elétrons ficou no último? 1.
Então, alternativa B. Ok?